Abre sua Bíblia lá em Mateus 6:9. Vamos começar com essa passagem porque é interessante, porque essa é a única palavra que Jesus deixou formatada, é a única oração que Jesus deixou formatada para nós. E é uma oração lida, relida, uma oração falada, uma oração cantada, é uma oração repetida em guerras, é uma oração repetida na igreja, nós repetimos no final do culto. É uma oração que é feita em jogo de futebol, é uma oração que é feita até os manos que vão assaltar banco fazem essa oração. Eu já vi isso. Vamos orar ao Pai Nosso para tudo dar certo. E para fazer cada coisa, você não entende, a gente não entende, mas o Pai Nosso é a oração universal de tudo, de todo tipo de gente, de todo tipo de situação. Mas existe um segredo no Pai Nosso que Jesus, Ele pega e fala: quando vocês orarem, orem essa oração, e quando vocês entenderem o segredo dessa oração, vocês entenderão o segredo, primeiro, por que eu vim, por que eu estou aqui, e o segredo do Evangelho. Não é uma reza, é um pedido, não é uma reza, é um mergulhar nas profundezas do coração de Deus, na profundidade do segredo do coração de Deus. Mateus 6:9. Está desligado. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é uma da oração mais completa que existe, porque ela fala de paternidade, ela fala de santidade, ela fala de provisão, ela fala de perdão, fala de libertação, glorifica a Deus. Mas o mais importante, ela fala do princípio de todas as coisas. É a oração que invoca o reino de Deus, o governo de Deus Pai sobre nós. Tudo é consequência do reino de Deus aqui na terra. Tudo é consequência de Deus reinando em nós, de Deus governando sobre nós. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois teu é o reino, o poder e o governo. Essa palavra reino, no original, ela é uma palavra até bonita, ela chama basileia. E ela significa poder, autoridade, domínio, governo. Então, pois teu é o governo, a autoridade, o domínio sobre nós, sobre tudo. Você governa sobre tudo. E o reino não é nada, não é um acessório, não é uma moda, não é um mover. É algo inacessível aos olhos humanos, ao coração humano, de uma forma humana. O reino é a nossa identidade, mas é a nossa identidade espiritual. Nós somos cidadãos desse reino. Jesus veio trazer o reino, e é interessante que quando começa a ser pregado esse reino, em Mateus 3:2 fala assim, João Batista começa a pregar: arrependei-vos porque o reino está próximo. E essa é a pregação de João Batista. Arrependam-se porque o reino está próximo. Mas está próximo de onde? Ele está chegando. Mas quando ele prega, ele está falando de algo que está chegando. Arrependam-se. O machado está posto à raiz, ele vai, aquela palavra dura dele, mas ele fala: o reino está próximo.
Em Mateus 4, 16 e 17, nós vemos primeiro Mateus 3, 12, o João Batista pregando. Em Mateus 4, 16 e 17, é interessante que logo depois da tentação, Jesus ele vai de um lugar para o outro, e a Bíblia fala que o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. O povo que morria em trevas viu uma grande luz. O povo que estava morto em trevas viu uma grande luz brilhar. E essa grande luz que brilha, o que é? É Jesus se manifestando, mas ele se manifesta com uma pregação, ele se manifesta com uma revelação, ele se manifesta com algo que estava oculto, que estava fechado, que estava vendado aos olhos de todo mundo. Era esperado, mas era esperado de uma forma que as pessoas queriam. O reino era esperado de uma forma que os judeus queriam um rei que viesse montado num cavalo com um exército para destronizar os reinos da terra. De uma forma justiceira, um rei que viesse trazendo guerra. Mas a Bíblia fala que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Por quê? Daí por diante passou a pregar e a dizer, porque resplandeceu-lhes a luz. E daí em diante passou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou. E quem é o reino? Jesus. Então, Jesus fala, orem, para que o reino se manifeste. João Batista prega, o reino está chegando. Jesus prega, o reino chegou. Eu sou o reino. Então, para entender essa loucura, para entender essa doideira, para entender com a mente humana, nós não conseguimos. Jesus chega para Nicodemos e fala, você precisa ter uma mentalidade, você precisa ter uma atitude, você precisa ter um mergulho numa nova dimensão, para que você entre no reino, para que você entenda o reino. Ele fala para Nicodemos, Nicodemos, você é mestre e você não entendeu ainda? Você conhece as leis, você conhece toda a Bíblia até então escrita, e você não entendeu ainda esse segredo, Nicodemos. E qual é o segredo? Nascer de novo. Se você não mergulhar numa nova dimensão espiritual e não tiver o entendimento de uma criança, você não entra no reino. E o reino não entra em você. E você não faz parte desse reino. E ele fala mais ainda, se você não nascer de novo, você não pode fazer parte do reino. Você é rejeitado pelo reino. João 3,3, pode ler para mim. João 3,3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continua. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que não nascer da água e do Espírito, que não mergulhar, e que não tiver uma mentalidade mudada, que não tiver uma metamorfose, que não passar por uma metamorfose, que não passar por uma metanoia e uma metamorfose. São duas coisas diferentes. Uma metanoia é uma mudança de mente. Uma metamorfose é uma mudança de
atitude que vem através, como que eu posso dar exemplo de metamorfose? A borboleta, o casulo, que passa por uma transformação. A lagarta, ela vai passar por uma transformação radical até se transformar em uma borboleta. Então Jesus está falando uma mudança de mente e uma mudança radical de vida. Se você não passar por isso, você não vai entrar no reino. Mas é muito mais do que isso. É mergulhar numa dimensão espiritual que você não conhece. E você só pode fazer isso, só pode viver isso através de nascer da água e do Espírito. Se tornando o quê? Uma criança. Sendo gerado no ventre do Espírito Santo. Sendo gerado no coração de Deus. Então o reino não é um lugar. O reino, em primeiro ponto, é uma pessoa, é Jesus. Mas o reino também não é um lugar. O reino é uma dimensão. O reino não é um lugar. O reino é uma pessoa. Porque quando Jesus ele começa a gerar um entendimento nos que estavam com ele, ele vai falar o quê? Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Continua. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver-vos outros dias, do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de um lado à outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Pode continuar. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Até aí. Então, Jesus chega para eles e fala assim: nem dirão ele aqui, ou ele está aqui, ou ele está ali. Sabe por quê? O reino está dentro de vocês. Depois Pedro vai falar: vocês são reinos e sacerdotes. Reino e sacerdote, ou sacerdócio real. Então, quando a gente vai entender isso, e o Apocalipse também fala isso, nós somos sacerdotes do nosso próprio templo e somos reis do nosso próprio reino, que Deus designou para a gente. Mas nós somos representantes do reino aqui na terra. Não estou falando que você tem o rei, você não tem o... É interessante que existe uma expressão, você está com o rei na barriga? Não, você está com o rei no coração. E o reino é você, está dentro de você. Então, existem expressões, por exemplo, eu tenho visão de reino. O que é visão de reino? Pega uma toalha e uma bacia. Isso é visão de reino. Vai servir. Jesus serviu. Então não dá para falar, e quando as pessoas começam a falar, algumas coisas que nós precisamos entender. Existe o evangelho do reino e o evangelho da graça, a mesma coisa, é o mesmo evangelho. Existe o reino dos céus e o reino de Cristo, e o reino de Deus e o reino de Jesus são reinos diferentes. Não, é o mesmo reino. O reino dos céus
e os céus são coisas diferentes. Não, é a mesma coisa. Existe uma coisa diferente, existe o reino de Cristo, o reino milenar de Jesus, que ele vem para reinar no Apocalipse, no tempo pós-tribulação. Isso é verdade, ele vem para reinar literalmente. Existe um reinado literal, mas o reino de Jesus, o reino de Deus, ele já existe antes de tudo. Porque quando você vai ver lá em Apocalipse, quando João olha no trono, quem está reinando? O Cordeiro. E o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo, lá na fundação do mundo. Então o Cordeiro já reina na fundação do mundo. O reino dele já existe. E o reino já existe em nós. Efésios 6, 10. Não, é Mateus 12, 28. Primeiro. O reino em nós, o reino é a verdadeira solução, é a única solução para destruirmos as obras de Satanás. E o diabo tem medo disso. Quando nós temos a consciência de que nós temos o reino em nós e que nós somos representantes desse reino, porque o que é expandir o reino? Muita gente vamos expandir o reino, pensa que é construir igreja, pensa que é construir templos. Não, sabe por quê? Faz parte, se a gente começa um trabalho e junta, 200 pessoas, nós precisamos de um templo. Mas estabelecer o reino e expandir o reino é você falar do reino e fazer com que a pessoa conheça o rei. E fazer com que as obras das trevas sejam destruídas. Porque a Bíblia fala que ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quando somos arrancados do império das trevas e somos transportados para esse reino, uma pessoa é liberta, o reino está sendo implantado, o reino está avançando. Então, quando uma pessoa é liberta através da nossa vida, o reino está avançando. Isso é simples. O que Deus falou que vai restabelecer é o tabernáculo caído de Davi. Ele não está preocupado com o templo, ele não está preocupado com beleza, ele não está preocupado com coisas que tragam status, porque senão ele falaria que iria estabelecer o templo de Salomão, que era uma coisa suntuosa, uma coisa luxuosa, era uma coisa que mostra riqueza, mostra realeza. Quem construiu o templo de Salomão não sabe o que está fazendo, ou tentou reconstruir, não sabe o que está fazendo. Quem sonha com a reconstrução do templo de Salomão, são os judeus, não sabe o que a Bíblia fala. Deus quer a reconstrução da casa caída de Davi, que era uma tenda, era uma barraca, mas tinha glória. Lê para mim. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então Jesus está falando o quê? Um pouco para cima começam a falar, né? Está expulsando o demônio. Lê um pouquinho acima. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, e passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admiraram e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram: e este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividida está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos vos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Até aí. É esse o filho de Davi? Olha que foram pegar. É esse o filho do rei?
Não, esse cara é filho de Beelzebu. Ele está expulsando o demônio em nome de Beelzebu, que era o maioral dos demônios, associando Jesus a um filho de demônio. E Jesus fala o quê? Se eu expulso o demônio em nome de um demônio, não tem uma incoerência aí? Porque nem os demônios vão se dividir. Se Satanás expulsa Satanás em nome de Satanás, está tendo alguma coisa errada. Mas se eu expulso demônio em nome de Deus, chegou o reino dos céus. O reino de Deus é estabelecido a partir daquele momento perante os homens e perante os demônios. Porque até então, a gente não vê nenhum demônio saindo do corpo de pessoas no Antigo Testamento. De Saul, ele ia e voltava. E Saul morre com aquele demônio no corpo. Ele só acalmava o demônio. Quando Jesus vem, ele estabelece o reino, e o reino faz o quê? Ele vem como um divisor de águas, falando que agora o reino vem para trazer libertação. O reino vem para trazer restauração. O reino vem para fazer exatamente aquilo que a Bíblia fala, para cancelar o poder do império das trevas e trazer para o reino do Filho do Amor. Se eu tivesse debaixo da atuação de demônio, eu não poderia expulsar demônio. Mas eu estou debaixo da atuação de Deus, então eu expulso o demônio. E agora o reino dos céus chegaram. O reino dos céus chegou aqui agora na terra. Então pode ter certeza que existe uma diferença, Jesus está falando. E o inferno sabia disso. O inferno sabia o que estava acontecendo. Eles tentaram tirar o crédito de Jesus por causa disso. Eles estavam entendendo que a manifestação do reino dos céus é manifestação de poder. E ela traz libertação, ela traz cura, ela traz restauração. Eu quero ver a atitude do reino. Porque a atitude do reino é expulsar demônio. A atitude do reino é se manifestar com poder. A atitude do reino é tirar do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. A atitude do reino é transformar vidas. A atitude do reino é ensinar a cultura do reino. Existe uma cultura do reino. E a cultura do reino é serviço, humildade. A gente vai ver que é justiça, paz e alegria. Jesus, por onde passava, ele transformava, ele não ficava falando, eu sou o rei. Ele fazia, ele era. Efésios 6:10. O inferno tem pavor quando alguém estabelece o reino em algum lugar. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestes. Portanto, nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, dominadores. E ele vai falando que a nossa luta não é aqui. E quando nós entendemos que o reino está em nós, nós atuamos como mentalidade do reino. Por isso que o diabo não quer que nós entendamos isso. É mais do que um jargão. Quando nós estabelecemos o reino, nós atuamos com os anjos. Nós atuamos contra demônios. Nós atuamos contra principado e potestade. Você tem noção do que é um principado?
A nossa luta não é contra carne e sangue, ele fala contra o principado e potestade. Você tem noção do que é você ter poder de lutar contra um príncipe demoníaco? Um principado, muitas vezes, ele rege, ele domina sobre um território. Às vezes sobre uma cidade, Deus está te dando poder e te dá poder e autoridade para você lutar. Muitas vezes você vai lutar sozinho. Eu já cheguei em lugares em que eu vi o principado do lugar, que atuava no lugar, e eu amarrei o principado. Às vezes eu não posso expulsar, a gente não pode expulsar. Mas eu falei, enquanto eu estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, você não atua. Por quê? Porque nós estamos atuando no reino. É a nossa única arma. Estabelecer o reino. Estabelecer os valores do reino, os princípios do reino. Quando nós invocamos o reino, por isso que venha a nós o teu reino, muita gente pensa que venha a nós BMW, venha a nós Mercedes, venha a nós jet ski, venha a nós anel de diamante. Não é nada disso. Venha a nós todo o poder, toda a autoridade, toda a legalidade que existe no reino. O resto é consequência, buscar primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. O rei é nosso pai, ele tem prazer de nos abençoar. Mas nós precisamos entender o outro lado do reino. E Deus escolheu dar o reino para nós. João 1, de 11 a 14. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele veio para aqueles que eram escolhidos, mas eles foram soberbos. Eles rejeitaram Jesus, estabeleceram regras, limitaram o poder de Deus, se tornaram religiosos, falaram, Deus só pode agir assim, Deus só pode fazer desse jeito. Olharam para Jesus, viram Jesus e falaram, não, esse cara não pode ser o nosso Messias. Esse não pode ser o nosso rei. É interessante que aqueles magos, astrólogos, que vieram seguindo a estrela, quando Jesus nasce, chegam para Herodes e falam, onde nasceu o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. E eles deveriam ter alguma referência de que iria nascer um rei, mas eles não tinham acesso à palavra, como os estudiosos tinham, como o povo de Deus tinha.
Mas eles procuravam o rei e adoraram o rei. E honraram um rei bebê. Mas aquele povo que esperou por centenas de anos, viram ele, olharam para ele e falaram: não, esse cara não pode ser. Porque eles eram arrogantes, eles eram soberbos. Porque não aceitaram um filho de carpinteiro saber mais da lei do que eles. Mas Deus sempre faz a coisa certa, Ele sempre tem opções. Lucas 10, 21. Sempre quando até hoje, quando ele vai fazer alguma coisa grande, se ele for chamar pessoas sábias, elas vão querer inventar pretexto, vão querer fazer reunião, cada um vai querer, coloca 10 pessoas sábias numa sala, vai ter 10 opiniões diferentes, vão passar um ano tentando planejar alguma coisa. As pessoas que se dizem cultas, lógicas, racionais. E Deus chama as pessoas improváveis. Lucas capítulo 10, verso 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ocultaste as coisas dos sábios, mas resolveu dar aos pequeninos. Os sábios entendidos, você quis dar aos pequeninos. Não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 1, 26, fala que ele não escolheu os de grande nascimento, os que eram sábios, os que eram de linhagem boa, de grande linhagem, mas ele escolheu as coisas loucas. Atitudes de quem deseja de quem deseja o reino. Mateus 11, 12. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aos que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, esforço, tem que se esforçar. Eu vou começar a ler rápido agora que está passando o tempo. Então, tem que se esforçar, é por esforço. É por merecimento? Não. Merecimento nunca vem da gente, é por graça. Mas tem que se esforçar depois que você entende que você entrou, que ele já faz parte de você, mas a partir do momento que você recebeu pela graça, que você foi aceito pela graça, a partir desse momento você tem que se esforçar, tem que dar continuidade numa vida de busca, numa vida de crescimento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é numa constante vida de busca. Mateus 7, 21 fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Então não adianta só dizer que Deus é o Senhor se não faz a vontade de Deus. Tem muita gente que fala que é crente, cristão, não, hoje tem crente não praticante, que vem na igreja de domingo, mas durante a semana não tem posicionamento de reino, não tem vivência de reino, não tem atitudes de pessoas do reino. Segunda Timóteo 2,4. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregatou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nenhum soldado que estando em serviço se embaraça com coisas dessa vida, porque ele precisa agradar aquele que o arregimentou ou alistou. Não se embaraça com coisas dessa vida. Eu gosto muito desse versículo. Nenhum soldado que está em serviço se embaraça com coisa dessa vida. Não dá. Porque precisa agradar aquele que o alistou. E daí, ele faz uma comparação militar. Se você está listado com as coisas do reino, você está com a mentalidade do reino, você não tem tempo a perder. Não dá para perder tempo. Não temos tempo a perder com coisas banais. Daí eu não vou nem falar de pecado, eu vou falar de coisas que podem ser pecado também, mas, ficar perdendo tempo com falar da vida dos outros, ficar perdendo tempo com fofoquinha, com intriga, ficar perdendo tempo em ficar magoado. Tem gente que fica magoado com um parente, não fala com um parente há mais de 10 anos, não fala com um vizinho há mais de 2 anos, não fala não sei com quem, não falo mesmo porque me magoou e o que essa pessoa fez para mim, eu não perdoo. Daí você vai perguntar o que a pessoa fez, a pessoa nem lembra mais o que fizeram para ela. Mas não pede perdão porque o orgulho é tão grande. Não dá para ficar embaraçado com coisa dessa vida. Nós não podemos ficar presos a nada, não podemos ficar presos... Quando você está magoado com alguém, você está fazendo fofoca de alguém, você está irritado com alguém, você está preso à pessoa. Desembaraça. Está devendo para alguém, você está preso à pessoa, desembaraça. Se você é credor de alguém, você sabe que a pessoa não está podendo pagar e você tem condições de perdoar a dívida, perdoa, desembaraça. Mas a pessoa pegou emprestado e eu sabia que não ia pagar. Você que foi besta de emprestar. Eu sempre falo aqui, se for emprestar dinheiro para alguém, já empresta pensando no pior. Que essa pessoa não vai conseguir te pagar. Não tira da onde você não tem para emprestar, porque se a pessoa não conseguir te pagar, e aí? E a Bíblia fala para liberar a vida da pessoa. A Bíblia não ensina a ser caloteiro, não. A Bíblia nem fala para nem emprestar, seria bom nem emprestar. A Bíblia fala para dar. Mas libera a vida da pessoa.
Você que faz parte do reino, você não tem tempo para perder, desembaraça. Não fique embaraçado com coisa dessa vida. Mateus 13, 44. Vou ler mais 3 versículos e acabo. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É um tesouro oculto no campo, e a pessoa acha e vende tudo o que tem para ficar com esse tesouro. Jesus usa muita parábola sobre o reino do céu. O grão de mostarda, o semeador. Tem mais, acho que 7 parábolas sobre o reino dos céus. Então você vende tudo para ter esse tesouro que é o reino. Abre mão de tudo para ter o reino. Essa é a atitude de quem quer ter o reino. Abrir mão de tudo. Duas características do reino que eu quero falar. Primeira Coríntios 4:20 fala assim. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Isso já resume tudo, né? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Não tem que ficar falando, tem que manifestar. Não tem que ficar falando nada. Tem que ser. Por onde passar, tem que ser. Tem que agir. Não precisa ficar falando, como eu falei aquela hora, não sei o que do reino, anel do reino. Nós temos que ser, porque o reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em poder. Em Romanos 14:17, Romanos 14:17 fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Não é coisa material, não é festa, não é bagunça, não é balada, não é noitada, não é orgia, mas é justiça. Essa palavra justiça é doutrina das coisas que são concernentes a Deus. Aquilo que Deus ensina, um modo de viver de acordo com a palavra de Deus. Paz e alegria. Então você vai ter, quando você também ela quer dizer o quê? Essa justiça. Que você é justificado por Deus. Você não precisa buscar uma justiça própria. Deus é quem te justifica. Então você vai ter paz quando você vive a justiça de Deus. E essa paz é aquela paz que excede todo entendimento. O que quer dizer isso? Pode estar no meio de qualquer luta, no meio de qualquer guerra, no meio de qualquer problema. A paz excede todo entendimento. Você vai falar, cara, eu estou sentindo uma paz, era para estar chorando, agora para estar me descabelando, era para estar batendo a cabeça na parede, mas eu estou em paz.
Você vai estar numa cama de hospital, mas você vai falar, eu estou em paz. Você vai estar com um problema seríssimo, mas você vai falar, estou em paz. Por quê? Porque Deus é que me justifica. Deus é minha justiça. Deus vai fazer algo. Eu sei que Ele vai fazer. Esses são os valores do reino. E quando você está em paz, você sente alegria. Você consegue ficar alegre. Você consegue estar num estado de satisfação em Deus, de plenitude em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, justiça, a paz do Senhor que guarda a nossa mente, é a alegria que guarda o nosso espírito, que fortalece a nossa alma. E o último versículo. Quem não entrará no reino? Primeira Coríntios 6, versículo 9 a 11. Pode ler para mim, por favor. Primeiro Coríntios, capítulo 6, verso 9. Ou não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós lavaste, mas fostes santificados, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo está falando uma série de coisas aqui. Os injustos não herdarão o reino. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele fala, tem uma série de coisas aqui. Alguns de vocês foram assim um dia. O que isso quer dizer? Existe uma lista de pessoas que não entram no reino, mas também existe uma solução. Ele fala, alguns de vocês foram assim, mas esses que foram assim foram lavados, foram justificados, foram santificados. Existe solução. Quero que você feche seus olhos. E eu quero pedir, Pai, que toda a honra, toda a glória, todo o poder do reino se manifeste nessa manhã, na vida de cada um dos que estão aqui. Que caia por terra todo o poder do império das trevas e que o reino se manifeste na vida de cada um de nós. Requiache de cantere balabaxere antere balabás.